Olha, olhando para cima. Aconteceu o arrebatamento e você ficou. E se você está assistindo, provavelmente eu fiquei também para gravar o vídeo e para você assistir. O que será que está acontecendo? Quer saber mais sobre esse assunto arrebatador? Fica até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. É muito bom poder estar aqui novamente com vocês, né? Eu quero agradecer a várias pessoas que têm entrado em contato com a minha esposa. Nós já marcamos mais 2 datas aí para este ano, então será uma maravilha estar com vocês. Logo, logo eu digo qual é a cidade, vocês vão ver as fotos aí nas redes sociais. Falando em redes sociais, segue a gente no Instagram. Se inscreve aqui no canal, toda semana tem material novo aqui, vídeo novo, conteúdo para vocês. E muito em breve teremos a nossa plataforma Minuto Profético Academy. Já estou terminando, são muitos detalhes, gente. E alguns já estão perguntando, pastor, como que é esse negócio aí dos cursos, o que vai ter? Calma, gente, calma que é muita informação até para mim mesmo. Mas vocês logo logo vão poder acessar essa plataforma com todos os nossos materiais. Mas se você quer adquirir algum material aqui do canal, né, nossas aulas em PowerPoints, você pode entrar em contato com o número que tem aqui embaixo, né? A minha esposa vai explicar para você como funciona cada PowerPoint, como você adquire, tá certo? Adquirindo esses materiais, vocês estão contribuindo com o Minuto Profético, com o nosso ministério. E também, se você quer apoiar de alguma maneira, tem um link aqui do Mercado Pago. Você pode entrar ali e fazer a contribuição que você quiser. Eu quero agradecer de coração vocês aí que têm nos ajudado, nossos mantenedores deste ministério. Para mim é tudo novo, até para você que me acompanha já há um tempo, né? Chegar esse momento aqui de interagir com você, né? Falar sobre essa parceria entre você e eu. É estranho até para mim, mas eu preciso me acostumar com isso, né? Logo, logo, quero, pela graça de Deus, começar mais uma etapa nos estudos e ir me aprimorando para trazer mais conteúdo para vocês. Então, sobre adquirir materiais, querer uma agenda com a gente aí, tá tudo aqui na descrição deste vídeo, ok? Gente, eu recebi uma enxurrada de vídeos dessa semana sobre esse arrebatamento, essa profecia que foi feita de um pastor lá da África do Sul. Gente, eu não sabia, fui pesquisar, assisti vários vídeos, tanto no TikTok, tanto no YouTube, algumas leituras de alguns posts, né, nos Estados Unidos, vários canais digitais, jornais, né, postaram sobre essa informação que rodou o mundo aí, né? E como o Brasil é atrasado, até o arrebatamento chega tarde aqui, né? Enfim, pude lá pesquisar e achei algumas coisas interessantes e gostaria de trazer para você aqui. Então fica até o final, porque nós faremos a nossa reflexão sobre esse assunto muito importante, sobre prever o futuro, sobre prever a volta de Jesus. Eu consegui aqui, gente, resgatar o material, a entrevista que este pastor deu num canal, num podcast, onde ele fala sobre a visão que ele teve, e a notícia, né? Ele noticia lá sobre esse arrebatamento. Eu vou colocar aqui na tela para você ver, tá? Mas um vídeo que não me emocionou, mas me deixou triste, né? Me deixou triste ver pessoas pessoas sinceras que estavam realmente esperando o arrebatamento no dia 23 de setembro, alguns dias atrás, né? Então, eu vi vários vídeos, mas um que chamou muito a minha atenção, esse aqui, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, tá bom, tá aqui, ó. Olha só, gente, o pessoal esperando o retorno de Jesus na virada do dia ali, no amanhecer, né? Olha só. Olha, olhando para cima. Puxa vida, né? Esperança de muitos, né? O retorno de Jesus. O tão sonhado arrebatamento. E isso acaba virando
chacota na internet, né? Pessoas acabam usando isso de forma jocosa, né? Enfim, só um pouquinho para vocês entenderem. Lá nasceu o dia e nada de Jesus voltar, né? Ou na verdade, nada deles serem arrebatados para o céu. Vou colocar aqui agora o vídeo, a entrevista, não é muito demorada, mas vai ser o suficiente para a gente entender isso. Se você perdeu essas notícias aí, eu acredito que esse vídeo vai trazer toda a informação para você. Então fica aí, tá? Esse vídeo é um vídeo para você compartilhar para os seus amigos, para explicar essa falsa profecia. Isso, falsa profecia. O rapaz pode estar até bem intencionado, ter uma experiência com Deus, mas faltou um ponto muito importante, que esse rapaz, né, ele não é um pastor, ele não se diz pastor, né, que esse religioso não tomou cuidado e que você deve tomar cuidado, ok? Deixa eu colocar aqui na tela então, vamos ver, aqui, tá aqui, beleza? Esse aí é o Joshua, aí eu não vou falar o nome dele, é Maquela, Maleca, acho que é Meleca, sei lá, uma coisa assim. Enfim, vamos assistir o rapaz aí, vamos lá. Não o vejo neste sonho, mas ouço uma voz altíssima, a voz dele. E ele diz estas palavras: aos que estão ouvindo, prestem atenção ao que vou dizer. Gravem o que direi, pois nenhuma palavra cairá por terra, nenhuma será vã, porque vem do próprio Deus. Em outras palavras, se cumprirão. Gente, ó, é uma tradução, ok, de inteligência artificial. Eu fiz vários cortes para poder sincronizar. Deu um trabalho tremendo. Então fica aí, porque vale a pena, viu? Deu um trabalhão, vale a pena. Por isso, vale o teu like. Se você não deu like aí no vídeo, por favor, né? Tô trazendo em primeira mão o sonho deste homem aí, falando sobre Jesus, falando com ele sobre o retorno, né? Dá uma olhada. Voz alta. Não o vi, mas ele falou. Neste sonho, ele disse: não haverá Copa do Mundo 2026. Falava da Copa masculina. A vida não será normal para os que ficarem. Estas foram as palavras que ele me disse. Isso é em 20. Ele disse 26. 20? Não, estou perguntando. Você recebeu isso em que ano? 2018. Em 2018. Há 6 anos. O quê? Isso foi há muito tempo. Então foi isso que ele disse em 2018. Nossa. Depois que ele disse isso, acordei. Eu não sou fã de futebol. Quando acordei, não sabia quando foi a última Copa do Mundo, nem quando seria a próxima Copa que está por vir. Eu não sabia, então pesquisei. Haverá uma Copa do Mundo em 2026. E descobri que haverá uma Copa do Mundo em 2026, certo? E essa Copa do Mundo será na América. Ok. Avançando, ainda em 2018, eu acordo. Sim, isso agora é o que eu... Essa visão é a última. Esta é a principal. Essa é a principal? Então, ó, vocês estão percebendo que às vezes mistura a voz das meninas com a dele, né? As perguntas que elas fazem e tal, mistura um pouquinho aí. Mas você tá entendendo, né? Primeiro ele teve um sonho em 2018, só que não foi muito claro, né? Ele não chegou a ver, mas agora é a principal visão, né? E o triste aí da história é que não teria Copa do Mundo. Que absurdo, né? A gente esperando a Copa do Mundo não vai ter, porque por causa do sonho do homem, né? Mas vamos lá, vamos tentar entender agora. Você só teve uma data. Como assim? Sim, mas esta que veio é realmente a principal. Ufa, eu estava dormindo uma manhã. De manhã cedo, acordo. Estou acordado agora. Não estou sonhando. Acendo as luzes e leio minha Bíblia. Eu leio minha Bíblia e Jesus aparece como... Sim, vocês estão sentados à minha frente. Sim, ele aparece na minha frente. De tudo... Vocês percebem? Eu preciso parar aqui para fazer um comentário. Eu gravei uns vídeos anteriores, né, sobre o dom de profecia. A minha tese é o seguinte, aquilo que eu acredito. Muitas pessoas têm a Bíblia em suas mãos, né? Estão com a Bíblia, você viu que ele falou que ele acordou cedo, foi ler a Bíblia, né? Mas não tem discernimento espiritual. Muitos têm a palavra de Deus, mas não têm o discernimento espiritual, o dom de profecia. E esse dom de profecia não é ter a visão aí de Jesus, né? Mas é ter discernimento de ser iluminado para compreender as Escrituras e não cair nessa situação, né? Porque ele foi levado mais pela emoção, pela experiência que ele teve,
e ele não teve discernimento espiritual para olhar para a palavra, que é a base de regra de fé nossa, e ver que não estava batendo, né? Que esse era um outro Jesus que apareceu para ele, né? Vamos lá. Estou olhando para ele e ele diz estas palavras. Desde que Israel se tornou uma nação, em 1948, haverá 77 anos até o Êxodo. Agora, ele usou a palavra êxodo. Mas ele estava falando sobre o arrebatamento, entendi. Ele está chegando em breve, exatamente. Lembre-se, não estou sonhando. Estou olhando para ele te dizendo, enquanto ele fala, sem abrir a boca. Lembre-se, o Espírito. Ele fala através da mente. Ele fala, Espírito sim. Ele me diz, nos dias 23 e 24 de setembro de 2025, eu virei buscar minha igreja. Tem uma data? Tem uma data. Nos dias 23 e 24 de setembro de 2025. Então, o que acontece em 2026? Em 2026, o que ele me dizia é que, em junho, o mundo está se preparando para a Copa, certo? Mas em junho, eles acham que a Copa vai acontecer. Mas depois do arrebatamento em setembro de 2025, o caos que haveria no mundo, a destruição, a devastação, o arrebatamento. Não haverá Copa do Mundo em 2026. Vocês estão percebendo que ele acredita numa teoria, né, uma interpretação escatológica em que a igreja, ela é os fiéis, né? A igreja são aqueles que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador. Então isso exclui os gentios que ainda não aceitaram e exclui também judeus e tantos outros, né? Então a igreja, ela é retirada, né, da terra, e aí começa uma grande tribulação. É isso que ele está falando, que em 2025 há o arrebatamento, 2026 não tem Copa do Mundo, né, porque estarão na grande tribulação e não vai acontecer a Copa do Mundo, né? E ele usou, vocês perceberam, ele usou Israel como um relógio escatológico, né? Essa teoria do arrebatamento secreto, esse período de tribulação de 7 anos, 3 anos e meio de bonança, alguns falam que os 7 anos serão ruins, outros falam os primeiros 3 anos e meio é algo bom, depois fica pior, né? Isso aí é uma escatologia nova, né? Isso não é defendido ao longo da história cristã. E isso não tem base bíblica porque há muitos pontos controversos da Escritura, né? Jesus não volta várias vezes. Eu vou falar um pouquinho mais à frente no final do vídeo. Mas percebe que essa escatologia tem como base um arrebatamento secreto, tirando a igreja da tribulação, e sempre olhando para Israel como se Israel, né, fosse um relógio do tempo do fim. Então tudo que acontece em Israel é para ficar de olho, porque é Israel que é o termômetro dos últimos dias. Não acredito nisso, não tem base bíblica para isso, né? Vamos lá. Desistir. O mundo, lembre-se, ele vem buscar os seus, ou seja, os que não estão em Cristo ficarão. Ficarão, mas em completo caos, basicamente. É isso que você está dizendo. Deixe-me concluir esta mensagem. Sim. Após citar 23 e 24 de setembro de 2025 como o dia do arrebatamento. É interessante, né? O arrebatamento vai ser em etapa, né? Vai ter a primeira etapa no dia 23. Aí para completar tem a etapa do dia 24, né? Se você não foi, ó, você tá aí assistindo o vídeo, aí, tá assistindo o vídeo e ficou, viu? Era. Ele diz, depois haverá 7 anos de tribulação para os que ficarem. E diz, em 15 de setembro de 2032, voltarei à terra como rei. Nos dias 23 e 24, ele disse que viria. Será, se você souber, a festa das trombetas. Está no livro de Levítico, capítulo 23. Sim, está no... É do antigo... Ah lá, a base bíblica dele, ele está usando as festas. E realmente existem coerência com as festas, porque as festas nada mais são de que uma maneira lúdica de expressar o plano da redenção. Tem sentido, mas olha só para onde ele vai. É celebrada durante 2 dias. É no dia 23. Olha lá. Este ano é um festival judaico. Certo. Será celebrado nos dias 23 e 24 de setembro. Na verdade, cai num só dia, mas devido aos que precisavam confirmar primeiro porque eles marcavam o dia observando a lua nova. Se avistam a lua nova no primeiro dia, celebram a festa das trombetas nesse dia. Se avistam no segundo dia, então esse se torna o dia da celebração.
da festa das trombetas, certo? Então ele me diz, outra coisa que esqueci. Ele diz, nesses 2 dias, ninguém sabe o dia ou hora em que virei. É o que ele diz, certo? Então, 15 de setembro, quando ele voltar como rei na terra, será na festa do dia da expiação. Também é um festival. É um festival judaico que é celebrado. Isso é em 2030, 2032. Isso é 7 anos depois. 2032, 7 anos depois. Depois de 2025. Então estou aqui para avisar, nossa, a África do Sul e o mundo que Jesus está voltando. Você não tem Jesus no coração, na vida, se não entregou sua vida a Ele. Tempo. Percebe como que é a teologia dele, né? Então ele faz o seguinte, ó. Agora em 23, 24, né, que já passou, há o arrebatamento, e ele compara com a festa dos pães asmos ali, as primícias, né? E ele usa isso como uma figura, uma sombra para um arrebatamento. Isso não é bíblico, isso aí ele tirou da cabeça dele, né? Aí então começa os 7 anos, né, de tribulação, que eles tiram lá das 70 semanas que já se cumpriram. Mas eles dizem que há um hiato, né? As 70 semanas para ali na 69, aí falta mais uma semana para se cumprir, porque houve um período de hiato que começou o período da igreja, né? Enfim, gente, é meio complexo aí, né? Mas vamos lá. Então ele diz o seguinte, volta em 25, depois 7 anos em 32, aí então Jesus volta, né? Só que interessante que ele tá confundindo, né? Nas festas, você vê que tem as primícias e o Pentecostes, aí depois tem as trombetas que começam a anunciar o juízo. E aí depois tem o tabernáculo, que então representa a morada de Jesus conosco, né? Então veja que ele tenta fazer um paralelo, mas ele mesmo se confunde aí na própria sequência das festas, né? Então vamos lá, agora ele faz um apelo espiritual. Gente, a gente olha para ele, não vejo maldade. Aí alguns vão falar assim, nossa pastor, você fica passando pano para eles, né? Eu vejo uma pessoa que parece estar sincera, né? Não acredito que ele é tão maldoso, é uma pessoa enganada, é uma pessoa convicta ou apaixonada por uma mensagem, né? Então, você que está me assistindo aqui, cuidado com isso, né? A gente leva a religião muitas vezes como time de futebol. A minha igreja, não, a minha igreja, a minha igreja. Gente, nós temos que questionar tudo, né? Temos que questionar tudo. Temos que levar a religião pelo lado racional, não emocional, né? Tem pessoas que são apegadas à religião por causa da família, porque gosta, porque tem parentes, porque tem amigos, enfim, porque ele tem paixão, né? A paixão é o lado do amor que ficou louco, né? Por esta igreja ou esta mensagem em si, né? E ele ficou tão assim emocionado com a visão, aí ele fez as ligações, Israel, 7 anos, 25, a festa tal, e ele já calculou que seria a volta de Jesus, né? Então vamos lá, continuando a experiência do homem aqui. Há um prazo que Deus estabeleceu para as pessoas o receberem, o período de graça que Cristo e Deus deram à igreja para alcançar o mundo, para que recebam Jesus e sejam salvos. Mas agora esse tempo está acabando. Em 3 meses, o mundo será irreconhecível. Olha só, gente, essa mensagem já tem 3 meses, né? É um detalhe importante aí. Temos 3 meses ou pouco mais, e o arrebatamento ocorrerá. Milhões de cristãos no mundo, incluindo na África do Sul, sumirão num piscar de olhos. Após esse sumiço, a remoção dos cristãos, o julgamento de Deus cairá sobre o mundo por 7 anos. Isso levará ao fim do mundo antes do retorno de Jesus, para governar a Terra em 15 de setembro de 2032. Estou aqui para implorar e suplicar ao povo: o tempo que você achava ter, não tem. Você não tem, porque lembre-se, não fui escolhido para abrir uma igreja. Pensei que era isso que Deus tinha para mim. Mas meu chamado seria então, eu descobriria que meu chamado seria anunciar para o mundo que Jesus está acima de tudo, vivo e presente. Sim, e ele está vindo. Então, mundo, prepare-se, deixe os pecados para trás e venha a Cristo, onde encontrará salvação. Porque o tempo, como eu disse, está se esgotando. Percebe nessa fala? É o que eu acredito, tá, gente? Eu acredito que nós estamos indo para um tempo. Eu falei isso na live passada, né?
Algumas pessoas estão sonhando com caos, perseguição, morte, Satanás matando as pessoas, sabe, esse pânico e eu não vejo desse lado. Eu vejo que Satanás ele está trabalhando com sedução. Ele está levando o cristianismo a banho-maria, ele está enganando, colocando verdades com mentiras ali. Percebe? Olha só o discurso dele bonito, Jesus, o tempo está acabando, abandone os seus pecados. Olha, Deus não me chamou para abrir uma igreja. Né? Totalmente contrário a muitos que se levantaram. Não, eu tenho um chamado, né, para poder falar para vocês se arrependerem, né? Aceitar Jesus, o tempo está chegando. Então perceba, gente, que nós estamos caminhando para um tempo onde Satanás ele vai trabalhar de maneira pacífica. Ah, pastor, então não terá tribulação, não vai ter boicotes como Apocalipse. Vai ter, eu acredito nisso, vai ter. Mas isso não vai ser como foi no passado, aquela grande tribulação de morte, perseguição e aquela coisa toda, tá? Morte, até hoje tem gente morrendo pelo evangelho, né? Eu quero que vocês entendam isso. Nós estamos caminhando para um mundo mais confortável e é no conforto que Satanás acaba enrolando a gente. Tá entendendo? Apocalipse apresenta ele como um sedutor. Ele vai enganando as pessoas. Olha que mensagem bonita, abandona os pecados. O tempo de graça está acabando. Deus não me chamou para ser pastor de igreja, abrir igreja. Olha só, eu sou do povo. Cuidado com esse tipo de conversinha, né? Vamos lá. Chamados de Deus. Não digo que sou o único chamado, mas sou um dos últimos e apelo a todos. Olha só, eu não sou a única igreja verdadeira, olha só. Isso aí é para puxar nossas orelhas, né? Eu não sou o único chamado, tem outras pessoas que são chamadas, olha só, mas é importante agora, é o último chamado. Empresários, cidadãos, governo, ministros, presidentes no mundo todo, meu apelo é que entreguem sua vida a Jesus agora, pois o arrebatamento está próximo. Muitos me dirão, mas já previram datas antes. Sim. Essa seria minha pergunta. Que dirão, já ouvimos isso e as datas passaram, como em 2010. Fizeram isso, acho, no ano 2000, o ano do milênio. 2000, sim. Sabe? Então agora eles vão ficar tipo, o que é diferente. E também outra questão é que você disse ser uma das últimas pessoas a informar as pessoas, chamar isso. Então, há outras pessoas que disseram o mesmo para confirmar o que você falou? Obrigado. Então, em 2019, esse homem já não está mais entre nós. Lembre-se, recebi a mensagem em 2018. 2018, sim. Sim, em 2019 eu... Ele vai então agora tentar buscar informação, ele vai mostrar para as meninas que essa mensagem não veio só para ele. E aí onde ele foi achar alguém que teve algo parecido com ele. Presta atenção nos argumentos. Bíblia que é bom nada. Vamos lá. Vendo TV e vi esse homem. Seu nome é Thomas Horn. Ele não está mais vivo agora. Certo. Ele diz ter achado informações de um ex-funcionário da NASA. Agora, então, essa pessoa, esse ex-funcionário diz que não era um ex-funcionário. Acho que era um funcionário da NASA, que encontraram um asteroide. Sempre a NASA. Um asteroide é como uma rocha do tamanho de uma montanha. Um enorme sim, que atingirá a Terra em 2029, no dia 13. Será numa sexta-feira, no dia 13 de abril de 2029. Profecia aí sim, de novo. Então há muitas coisas confusas. Está na internet. Há outras datas. Se está na internet é verdade. Então olha só, já tem uma profecia. Quem sabe a gente em 2029, se Jesus não voltar, né, a gente vai estar gravando um vídeo sobre o desapontamento, né, que não caiu esse asteroide na Terra, né? É a verdadeira. Tom Horn diz que se sentou porque os asteroides de que falam está em João viu isso em Apocalipse capítulo 8. Em Apocalipse 8, fala de um asteroide que atinge e destrói a Terra. Tom Horn conta a partir de abril de 2029. Ele cria que esse asteroide atingiria a Terra no meio da tribulação. Conta 3 anos e meio para trás e chega em 2026. 2025. Sim, em 2025. Ele não especifica o mês. Ou o dia. Sim, mas o ano. 2025. E eu digo, aquele homem estava certo, sabe? Se você olhar Mateus 24:36. Diz, ninguém sabe o dia ou a hora. Há uma festa judaica chamada Ninguém Sabe o Dia ou a Hora. É chamada de Festa das Trombetas, sabe?
É chamada Ninguém Sabe o Dia ou a Hora, como expliquei antes. Sim, dependia se seria o primeiro ou o segundo dia, sabe, quando a lua nova fosse avistada. Então foi chamada Ninguém Sabe o Dia ou a Hora. Nada a ver, não existe Alguns não. dizem que só o Pai sabe a hora ou o dia, não Jesus. Gente, que coisa perigosa, né? Deixa eu fazer as considerações aqui para o vídeo não ficar muito longo, né? Esse negócio de marcar data, gente, é perigoso. E aqui eu estou falando com lugar de fala, né? Eu sou adventista do sétimo dia e o movimento adventista nasceu de uma marcação de data. O movimento millerita, que era composto de várias igrejas, inclusive adventistas, que se tornariam a igreja adventista do sétimo dia. Eles entenderam que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. Né? E houve uma grande decepção, um grande desapontamento, um período triste para muitas pessoas. Eu tive a oportunidade de viajar para aqueles lugares históricos ali, né, onde houve o grande desapontamento. E os lugares onde as pessoas tiveram que se esconder de tanta vergonha que passaram, porque a sociedade agora começaram a tirar sarro deles, a tirar o emprego, eles perderam a credibilidade, eles não tinham mais dinheiro, foi um momento triste, né? Há relatos de pessoas que tiraram vida, perderam muitos bens, enfim, é um momento triste. Esse negócio de marcar data é perigoso, né? Nós adventistas, olhando para o passado, aprendemos a lição, E desde então não temos marcado e somos contra a marcação de data. Né? Mas existiram outros movimentos que marcaram a data, né? Os Testemunhos de Jeová, em 1914. Tem um também que eu estava olhando em 1988, ele escreveu até um livro chamado 88 Razões, né? Sobre o arrebatamento. 2011, Harold Campbell também fez vários outdoors, eu cheguei a ver isso daí, tá? Sobre a volta de Jesus. 2012, lembra do calendário Maia? É o calendário Maia, né? Sobre o fim do mundo. E, gente, isso é triste. Como eu comecei o vídeo aqui, mostrando aquelas pessoas que tinham esperança do retorno de Jesus, né? Do arrebatamento, né? Muitos ali, com certeza, vão ficar decepcionados, fragilizados, porque a esperança deles é duro falar isso, né? Mas será que é na volta de Cristo? Será que realmente? Porque a gente não tem que ter esperança, presta atenção nisso, ó. A gente não tem que ter esperança no dia, no evento do Senhor, mas ter a esperança no Senhor dos eventos, tá? Então, cuidado, esse negócio de ficar marcando data cria uma falsa sensação de urgência e as pessoas acabam fazendo coisas assim impensáveis. Eu olhei no TikTok, existem vários vídeos de pessoas assim, aparentemente sinceras, né, chorando porque agora, como vai fazer? Eu vou ser arrebatado para o céu e o meu animal, meus pets vão ficar comigo? Aí criou até uma polêmica, né, se os animais seriam arrebatados ou não. Pessoas escrevendo mensagem para os possíveis donos, né, que ficariam cuidando dos seus animais. Depois tem vídeo de pessoas chorando, pessoas assim tristes porque não aconteceu o arrebatamento, né? E aí várias piadas surgiram também com relação a isso, né? Porque realmente não aconteceu o arrebatamento que tanto se pregou nesses últimos dias aí, né? Bom, quando você vai para a Bíblia, não existe arrebatamento secreto, né? Paulo vai dizer que vai ser um momento barulho. Apocalipse diz que todo olho o verá, não tem nada de secreto, né? Não vai. E outra coisa, fala assim, essa teologia acredita que a igreja será tirada da terra para proteger. É como se Deus protegesse alguns e os outros, né, se lasquem, né? Desculpa a fala aqui, né? Mas a Bíblia diz que, sobre perseverança, Apocalipse fala, né? Bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, né? Aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus. Fala que haverá esse momento de perseverança em meio a situações que estarão acontecendo. Não tem esse negócio de volta, Jesus volta agora, pega a sua igreja, aí depois ele volta de novo. Não tem isso, né? Você vai encontrar lá em Hebreus falando que Jesus voltará pela última vez, uma segunda vez e única, não tem 2, 3 voltas, né? Então, gente, assim, é triste porque nós olhamos um cenário com tanta informação hoje, mas com tanta, como posso dizer, falta de sabedoria e falta de discernimento.
As pessoas, como eu falei no começo, né, têm a palavra de Deus, mas não tem discernimento profético. As pessoas estão mais querendo acreditar no que um influencer fala, né? E aqui fica uma dica para você. Vai estudar, né? Não terceirize a sua fé para o pastor Adriano ou por qualquer movimento religioso. Né? Alimente a cada dia da experiência de Jesus, mas lendo a palavra, vivendo o seu dia, vivendo como se Jesus voltasse daqui 1000 anos, mas esteja pronto se ele voltar hoje, né? Jesus está para voltar? Sim, mas de acordo com as profecias, coisas ainda estão para acontecer. Então, cuidado para você não se envolver emocionalmente, né? Não, e que a sua fé não seja também, como eu falei, movida a experiências, né? Como esse cristão aí, esse senhor aí, ele foi seduzido pela experiência dele. Paulo fala, se aparecer um anjo do céu e pregar um outro evangelho, né? Não leve a sua fé pautada nas emoções, nos videozinhos de TikTok. Né? Leve a sua fé centrada na palavra de Deus, ok? O que aprendo com essa lição? Eu aprendo o seguinte: estamos vivendo em momentos de expectativa, né? Estamos realmente no tempo do fim, coisas estão acontecendo, a Bíblia está se cumprindo a cada dia, isto é verdade. Não é momento para desespero, não é momento para tomar decisões precipitadas. É momento, sim, como esse pastor aí, esse rapaz falou, de abandonar os pecados, se firmar com Deus, com sua palavra, estar pronto para ajudar as pessoas, amar as pessoas, né? Viver realmente o cristianismo como Jesus espera. E fique tranquilo, Deus vai cuidar da sua igreja. Deus vai cuidar. E cuidado com essa revelação individual. Né? Deus me revelou. Tá, se Deus revelou para você, por que não revelou para mim? Então, por isso que a Bíblia é a revelação geral. É para todos. E na revelação geral, não diz que Jesus vai vir 2 vezes, que vai ter arrebatamento secreto. Na palavra de Deus diz que ainda haverá uma união, que haverá boicotes, haverá uma marca, haverá tantas outras situações antes que ele volta. Também diz Paulo que antes do retorno haverá uma apostasia geral, e nós não estamos vendo isso, ok? Então assim, termino esse vídeo com um sentimento de tristeza. Por quê? Porque eu aqui no Brasil não sabia dessas coisas. Imagina quanta coisa está acontecendo aí. E eu vejo o nosso cristianismo parecendo um cristianismo água com açúcar. É o que realmente Apocalipse diz sobre Laodiceia. Nós somos uma igreja morna, irrelevante, achamos que são ricos, abastardos, né? Nós somos pobres, miseráveis e nus. Né? A gente nem consegue enxergar a nossa tristeza, a nossa realidade. Que o Senhor abra os nossos olhos e nos ajude a cada dia estar seguro no assim diz o Senhor. E não faça teologia, né, de uma pessoa só. Teologia, ela tem essa questão individual, mas teologia também é feito com a comunidade, com a igreja, com as pessoas. Não ache você que você encontrou a verdade única, Deus falou para você que deu uma mensagem e você é o único. Né? Cuidado com esse tipo de coisa, tá bom? É isso, gente. Fica aqui meu abraço. Nos vemos na próxima semana, se Deus assim permitir. Se fez sentido esse vídeo, se ajudou a esclarecer, compartilhe para os seus amigos, se inscreva no canal, faça a sua participação, a sua colaboração, que seja um mantenedor deste canal, adquira os materiais, faça a tua doação, ok? E é isso aí. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente. Até a próxima. Vamos ver se a gente se encontra numa live aí. Vou abrir a minha caixinha de perguntas no Instagram lá. Beleza? Valeu, valeu. Fui.